Felício Ramute nasceu em 11 de novembro de 1968 na cidade de São Paulo. Ainda jovem, foi morar em São José dos Campos para assumir um pequeno negócio da família. É empresário, formado em administração com MBA em gestão pública pela Faculdade Getúlio Vargas. Começou na vida pública como presidente da Urbanizadora Municipal de São José dos Campos. Foi secretário municipal de transportes e secretário de projetos especiais de comunicação, ainda na Prefeitura de São José. Em 2016, foi eleito prefeito da cidade, o maior município do Vale do Paraíba, sendo o mais votado na história, com mais de 219 mil votos. Em 2020, foi reeleito prefeito com vitória já no primeiro turno. Durante seu governo, São José dos Campos foi o primeiro município do Brasil a receber o Certificado Internacional de Cidade Inteligente pelas normas ISO-ABNT da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 2022, foi eleito vice-governador do estado de São Paulo na chapa com Tarcísio de Freitas, assumindo o cargo em 1º de janeiro de 2023. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do estado de São Paulo, sempre levando informação de muita qualidade e a interesse de toda a população. No programa de hoje, tenho o prazer de receber o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Por isso, nós já agradecemos a sua presença mais uma vez conosco, vice-governador. Olá, Mariana, Fábio, Bruno, um prazer estar com vocês, poder falar um pouquinho mais, contar um pouco da minha história e falar sobre as ações do governo do estado de São Paulo. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. E olha só, na edição de hoje também me acompanham, como vice-governador já disse, os jornalistas convidados Bruno Oliveira, coordenador de produção da TV Alesp, e Fábio Galassi, do portal da Rede Alesp. Muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mariana. Muito bem, vamos começar, vice-governador. Nós temos uma pequena sonora, um trecho de uma fala do senhor, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, falando sobre o hub de cuidados em crack e outras drogas, um equipamento do governo que, inclusive, agora completa ou completou já um ano neste mês. Vamos conferir? Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para o senhor. O Hub de Cuidado com Crack e outras drogas foi implementado nos primeiros meses, logo após a regulamentação de uma importante lei aprovada aqui da Assembleia da Política Nacional, sobre a política estadual sobre drogas. Uma lei aqui aprovada na Alesp que há 4 anos aguardava regulamentação por parte do Executivo. O nosso governador Tarcísio, então, regulamenta com as diretrizes da atuação de todas as secretarias. Uma atuação transversal, envolvendo saúde, envolvendo segurança, a Secretaria de Emprego, o Social, todos juntos, cada um com uma parte dessa importante política estadual sobre drogas. E o Hub faz parte dessa política. Vice-governador, como o senhor disse nessa sua fala, o Hub agora, então, completa um ano com expressivos números, né? Gostaria que o senhor compartilhasse um pouco conosco. E junto a esses números também, esse perfil traçado desses usuários que estavam muito localizados ali no centro, vem também um segundo momento, um momento de revitalização dessa região tão cara aqui na nossa capital paulista. Verdade, Mariana. Na verdade, o Hub é uma das políticas públicas implementadas ao longo da nossa gestão. O governador Tarcísio, logo na transição, me deu a missão de poder coordenar os trabalhos em relação às cenas abertas de uso, que é como a gente chama, conhecida como Cracolândia, popularmente, pelas pessoas. A gente evita chamar Cracolândia para não associar aquelas pessoas a um parque de diversões, né? Ali não é uma Disneylândia, as pessoas não estão lá para se divertir. Elas estão numa situação de vulnerabilidade e precisam do apoio do Estado. Era hora de escutar as pessoas. Os primeiros 3 meses do governo eu passei escutando todos os especialistas, políticos, de todos os tipos de ideologia, para que a gente pudesse construir um plano consistente para os próximos anos do nosso governador Tarcísio à frente do governo do Estado de São Paulo. E eu costumo dizer, viu, Mariana, que se a gente juntar 3 especialistas na área, são 5 opiniões diferentes, viu, Fábio? E o ideal era a gente, então, pegar aquilo que era comum de todos. E foi o que a gente fez. Construímos um plano e a primeira surpresa, na verdade, foi perceber que o estado mais rico da federação, nosso estado de São Paulo, tinha uma lei aprovada na Alesp há 4 anos, aguardando regulamentação, a política estadual sobre drogas. Tão importante para que a gente possa mobilizar as secretarias e poder dividir as missões de cada um.
Então nós imediatamente regulamentamos essa política e o Hub faz parte de uma série de ações da área social, da área de segurança, da área de saúde, de geração de emprego e da união entre Estado e município. O que eu percebi é que tinha muita gente, Fábio, Bruno, fazendo coisas boas ali na região central para aqueles usuários, para as pessoas que estavam lá. Mas eram ações descoordenadas. Era como se todos estivessem no mesmo barco, cada um remando para uma direção diferente. E essa coordenação, então, foi uma missão do governador Tarcísio. Então, eu tinha que fazer as nossas secretarias se conversarem, né? Então, é saúde, conversar com o nosso social, com a educação na estratégia de prevenção, também com a segurança pública, isso dentro do Estado. A mesma coisa na prefeitura, unir os dois e ainda atrair a sociedade civil, Mariana. A gente precisava atrair as igrejas que fazem um bom trabalho lá, igreja católica, igreja evangélica. Era preciso atrair a sociedade civil, outras entidades, os nossos grupos de apoio que nós temos lá, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos. Então a gente conseguiu trazer tudo e o Hub é justamente esse equipamento público, vamos dizer, essa estrutura física que representa essa união. Ele é um concentrador, né? Quem conhece tecnologia sabe que o Hub é um concentrador para que você possa concentrar informações e dados e depois dividir para que você possa processá-los. A ideia é mais ou menos a mesma. Você concentra as informações, as pessoas, as necessidades e depois distribui pelos equipamentos públicos que já existem, tanto do Estado quanto da prefeitura. É claro que a gente ampliou esses equipamentos e os resultados são realmente bastante expressivos. 18 mil atendimentos, 11 mil internações, sejam elas internações em hospitais especializados ou acolhimentos em comunidades terapêuticas. Infelizmente, a gente lá atrás teve uma política de desinstitucionalização da saúde mental, retirando aquelas pessoas que estavam internadas. Claro que a gente tinha muitos equipamentos que não faziam um trabalho bem feito, né? Muitos hospitais espalhados aí pelo Brasil que não faziam o seu papel. Mas aí houve uma desinstitucionalização. E junto com essa desinstitucionalização da saúde mental, seguiu também a questão do tratamento para os usuários de drogas, que se evitava, então, passar a interná-los. O que a gente quer é, na verdade, entender, e é isso que o Hub faz, a individualidade de cada um e encaminhar para o melhor caminho. Ou seja, vamos entender a história, vamos levá-lo para o atendimento ambulatorial, nos CAPs, ou para as estruturas de comunidades terapêuticas que fazem um bom trabalho, é o que a gente chama de acolhimento nas comunidades terapêuticas, ou para os hospitais especializados, onde nós aumentamos de aproximadamente 150 vagas para mais de 650 vagas. Por isso que a gente chegou em 11 mil internações. Mas a gente ainda tem desses atendimentos 7 mil usuários que foram levados aos atendimentos ambulatoriais, aos nossos CAPs, né, e os acompanhamentos. Além disso, poder entender a jornada desse cuidado. Ou seja, assim que ele é recebido no Hub, a gente passa a acompanhá-lo, cada etapa. Porque é natural. Você vai, por exemplo, uma desintoxicação lá num hospital especializado. Passa 3 meses de desintoxicação, você recebe essa pessoa de volta e deve encaminhá-lo ou para um novo serviço, ou para o CAPS, e mais do que isso, para o que a gente chama de porta de saída, considerando, claro, a condição de cada um. A gente também criou as residências terapêuticas, que é uma nova fase da comunidade terapêutica. Depois que eles saem das comunidades terapêuticas, eles têm casas onde eles dividem ali as responsabilidades dentro da casa, tudo monitorado, claro, por os profissionais. Então, a ação da área social, que são essas ações das comunidades terapêuticas e residências terapêuticas, elas são a de assistência social e as ações de saúde, que são dos nossos hospitais especializados. Hoje, podemos dizer que São Paulo tem uma grande rede de acolhimento e de tratamento para esses usuários. E essa estratégia do Hub de ir até a cena aberta de uso e fazer o convencimento. Então é importante a gente convencer essas pessoas. Eu lembro logo no início que eu comecei a escutar algumas pessoas, tem que fazer internação compulsória amanhã, logo, rápido. Então a gente percebeu que esse era um tema polêmico, um daqueles que não era ponto comum. Então a gente podia deixar de lado. Olha só quanta gente a gente já conseguiu, com convencimento, levar para a internação. É claro que lá na frente, num momento onde poucas pessoas ainda fazerem parte dessa cena aberta de uso, fizerem parte dessa cena, aí sim é a hora de, quem sabe, utilizar essa ferramenta que diz, inclusive é bom a gente deixar claro, é uma ferramenta legal, que já é algo que já está previsto, desde que tenha um acompanhamento do judiciário, um acompanhamento médico, mas a gente acha que essa não é a principal ferramenta de uma política pública de cuidados, ali principalmente na região central. E a gente já vê o resultado, né, com esses números, e já estamos estudando a possibilidade de expandir esse Hub
para as nossas regiões administrativas. Infelizmente, essa situação de cena aberta de uso não é uma realidade só do Brasil ou só das capitais. O mundo inteiro hoje tem essa situação, né? Todos os países desenvolveram um trabalho sobre isso, alguns com mais êxito, outros com menos êxito, e a gente acompanhou, inclusive, várias experiências internacionais para poder trazer para cá aquilo que era o melhor. E assim a gente fez. E o Hub pode ajudar também cidades do interior, já maiores. Eu tive agora essa semana em Ribeirão Preto. E ali a gente já percebe que a população demanda, né, por um equipamento público para atender melhor esses usuários, né? A gente tem que separar também a população em situação de rua desse usuário de cena aberta de uso. São situações distintas, com um tipo de acolhimento com serviços públicos feitos de forma diferente. É claro que boa parte da população em situação de rua tem algum vício em álcool, principalmente, né? Mas esse que nós estamos falando, que é o que o Hub tem o principal foco, são esses usuários críticos das cenas abertas de uso. Então o resultado é positivo. Além disso, outras políticas foram implementadas em conjunto, como a questão da segurança pública, mas mais importante do que tudo isso, Fábio, Bruno, Mariana, é que pela primeira vez o Estado agora tem um repositório de dados. O que aconteceu é que logo que a gente assumiu, a gente foi procurar informação e dados. A gente encontrou muito pouca informação, informação mesmo. A gente até tinha alguns dados, mas não transformado em informação. Essa não foi uma preocupação de gestões anteriores, sejam da Prefeitura ou do Estado, de manter dados. Aliás, quem não tem dado, quem não tem informação, não faz gestão, né? Fica difícil até de você comparar o que será que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, por que não deu certo, e nós vamos tentar olhar esses trabalhos anteriores. Então agora a gente tem esse cuidado. Por isso eu tenho várias informações e dados que eu posso compartilhar, como por exemplo, 60% daqueles frequentadores das cenas abertas de uso estão descumprindo medidas judiciais. Ou eles estão em regime aberto, ou eles estão aguardando julgamento e liberdade. Eles têm que cumprir regras que o juiz determina. E eles estão descumprindo regras. Ou estão fora do horário, consumindo drogas, o que, claro, é proibido dentro da liberação do juiz. Ou fora da comarca. Muitos saem das suas cidades para vir procurar o centro da cidade de São Paulo, a maior capital da América Latina, para se esconder, né? E essa realidade está mudando. Exemplo, o centro que é o melhor lugar para passar despercebido. Aliás, por volta de 150 pessoas que estão lá nas cenas abertas de uso, hoje tem boletins de ocorrência como desaparecidos, em aberto. Ou seja, ele quer se esconder da família, ele quer se esconder da polícia, em alguns casos. E também nós fizemos a qualificação. Então hoje a gente tem os dados do atendimento do Hub, aí nós temos o perfil. Perfil, por exemplo, eu posso dizer que 55% recebem algum tipo de benefício, federal, estadual ou municipal. Também daqueles que aceitam o atendimento no nosso Hub. Do nosso Hub, os dados de atendimento, por volta de 50% também, estão há menos de um mês nas cenas abertas. Isso mostra que há um influxo, como a gente chama. Mais gente chegando, a gente retira pessoas das cenas abertas, ou eles acabam deixando a cena aberta, mas chega mais gente, ou do Brasil ou do estado de São Paulo, para aquela, ou até da cidade de São Paulo, indo até a cena aberta de uso para conviver, ou alguns viver ali na cena aberta de uso. Então, essa situação que tem que ser mudada, é por isso que nós estamos implementando ações em várias áreas. Na segurança pública, ali no entorno do centro, nós tivemos um resultado muito expressivo de redução de roubos, redução de furtos, qualificação, como eu disse, de todos que ali estão, para a gente separar o joio do trigo, o traficante, né, daquele usuário. Para o usuário, a assistência. Para o traficante, a segurança pública muito firme, também a inteligência atuando muito ali na região central, e por isso os resultados de segurança, como a gente vê, 50% de queda de roubo, 40% de quedas de furto nesses primeiros 3 meses, comparado com os 3 meses do mês anterior, isso na região central. Eu atendo, Mariana, a cada 15 dias no centro, na Rua Boa Vista. E ali eu converso eu já fui prefeito, né, como vocês falaram ali na apresentação, então eu gosto desse contato próximo, porque a gente tem mais consistência, até para que eu possa me expressar aqui e falar com convicção. E eu atendo moradores, síndicos de prédio ali da região central, os comerciantes, eu atendo os consegues, e todos reconhecem a grande evolução que nós tivemos nesse trabalho, seja para o usuário, seja na questão da segurança pública, em retomar lugares que antes não eram frequentados pelas pessoas de bem, como a Praça da Sé, a própria Rua dos Gusmões, a Santa Efigênia, os comerciantes da Santa Efigênia, a Rua das Motos,
Agora, o Parque Princesa Isabel, que nós devolvemos para a sociedade, né, como parque sendo utilizado pelas pessoas de bem. Né? Então, todos já reconhecem, em primeiro ponto, a grande evolução, a vontade política, né, esse esforço político e de gestão, e também essa união entre o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes, para ações conjuntas, porque não tem outro jeito de fazer em São Paulo se não fosse com uma conexão muito próxima do governador Tarcísio com o prefeito Ricardo Nunes. Por isso que a gente já pode comemorar alguns dados, mas não estamos satisfeitos, não. A gente sabe que precisa fazer muito mais, por isso que cada vez a gente está perto desses comerciantes. Eu contei para você um pouco da intervenção humana, mas a gente também tem a intervenção urbana. E aí a segunda parte da sua pergunta, que é a revitalização da área central. Então ali a gente tem o projeto do Campos Elíseos, onde o Palácio do Campos Elíseos volta a ser, né, um ponto importante de governo para o governador poder despachar ali, prédios comerciais e para o uso da administração pública no entorno, ali da Praça Princesa Isabel, o terminal, né, que deixa de estar ali, existem estudos agora, nós estamos estudando, tudo vai ser com muita transparência, conversando com as pessoas, também agora na fase de desapropriações, existe essa conversa também em relação aos proprietários, então nós estamos avançando nisso, e o concurso arquitetônico para esse grande centro, né, administrativo, 22 mil pessoas que estão espalhadas em 65 prédios pela cidade de São Paulo, vão se concentrar, 22 mil servidores que se concentram num único lugar, facilitando as pessoas a procurarem várias secretarias, tudo ali no mesmo espaço, facilitando até a interação entre secretarias e trazendo um ambiente de trabalho mais moderno e eficiente. Né? Hoje você tem aquelas grandes lajes compartilhadas, salas de reuniões compartilhadas, esses prédios mais antigos até dificultam esse tipo de forma de você fazer o seu trabalho. Então, o centro administrativo, qual que é o momento do centro agora? É um concurso público arquitetônico. Nós temos o IAB, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, coordenando esse trabalho. E nesse concurso, que terá o seu resultado em agosto, nós estamos aguardando propostas arquitetônicas para a construção desses prédios e desse centro, essa grande esplanada que nós teremos ali, como eu disse, do terminal Princesa Isabel e o Palácio dos Campos Elíseos. Paralelo a isso, também lançamos o programa habitacional de PPPs na área de habitação, ali na região central, não só na construção de novas habitações, aliás, entregamos também aproximadamente 3 meses a PPP do centro, mas facilitando também recursos para a iniciativa privada. Por isso, uma PPP para que eles possam fazer retrofit e outras ações. A prefeitura também tem suas ações, tem o PIO, que dá benefícios, tem uma linha de crédito a fundo perdido para retrofit. Eu também já conversei com empresários que estão fazendo retrofit na área do centro, todos vendidos, né? O resultado de vendas é muito positivo desses retrofits. Então a gente percebe um novo momento para o centro, mas é um trabalho que a gente não pode esmorecer ou tentar comemorar antes do tempo. Né? Quantas vezes a gente não viu algum político levantando uma placa dizendo acabamos com a Cracolândia, né? É isso que a gente não vai fazer, esse não é o estilo do governador, né? A gente quer fazer um trabalho com consistência, a gente sabe do anseio da população que vive ali, que frequenta o centro, que compra no centro, mas a gente quer fazer na velocidade certa para fazer bem feito, para fazer do jeito certo. Avançamos, sabemos que temos muito por fazer. Fábio. Bom, o senhor comentou bastante sobre a questão da região central da capital. A gente sabe que um dos pilares da revitalização é a reocupação do centro. As pessoas que moram longe, que moram em outros lugares. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto de transformar o centro de São Paulo nos lugares mais seguros do país, que é essa confiança que faz com que as pessoas voltem e essa revitalização aconteça de forma orgânica, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso mesmo, Fábio. Eu fui prefeito de São José dos Campos e há alguns anos atrás nós implementamos lá uma série de ferramentas de tecnologia para ajudar na segurança pública. Isso trouxe um resultado bastante expressivo e São Paulo vai na mesma direção. Nós temos que transformar o centro, lembra que eu falei agora há pouco? Eu falei dessa questão das pessoas procurarem o centro da cidade de São Paulo para consumir droga e se esconder. O centro tem que ser o lugar mais monitorado, seguro e assistido. A gente tem que fazer mais da forma correta. Assistência, por exemplo, para distribuição de refeições. Nós ampliamos, Prefeitura e Estado, o fornecimento de refeições em locais fechados, para as pessoas se dirigirem até o local, sentarem com dignidade nas suas cadeiras, um local com higiene, para que eles possam comer. Então, hoje o centro tem mais de 40 mil refeições sendo distribuídas diariamente, com dignidade para as pessoas. Acontece ainda, aliás, recentemente eu vi uma matéria
de uma entidade tentando fazer uma distribuição de marmitas ali na região central. Foi abordado, inclusive, pela Polícia Militar, que tinha uma informação correta, sim, mas que pode ser melhor difundida para que a gente possa ter uma coordenação também desses trabalhos. Porque, normalmente, via de regra, esse tipo de distribuição acaba nas calçadas ali, em frente aos comércios. No dia seguinte, o comerciante abre a sua porta, tem aquela sujeira na porta da sua... Então, precisa ter um regramento. Então, até nisso, nós estamos tendo um diálogo. A administração da Sé, o nosso prefeito Camilo, subprefeito da Sé, é o responsável por isso, e está estreitando cada vez mais esse relacionamento com essas entidades para que elas peçam orientação, para como fazer essa distribuição na região central que não atrapalhe a vida das pessoas. Eu costumo dizer, para quem recebe a marmita faz uma grande diferença, a gente não tem dúvida disso, mas a gente tem que pensar que a gente tem pessoas que frequentam o centro logo de madrugada, saem de madrugada para abrir os comércios na região central, ou moram no centro, se deslocam para outros lugares e não podem passar por um centro todo sujo, com comida jogada na rua, desperdício, Nós estamos num momento onde a gente tem que falar de sustentabilidade, isso também faz parte na questão do desperdício. Então nós estamos ajudando a coordenar esses trabalhos, também a subprefeitura. Então, um lugar mais vigiado, e aí a implantação de câmeras com inteligência. São Paulo iniciou essa implantação, atrasado sim, principalmente por uma questão judicial. Houve uma licitação, veja, São Paulo, cidade, uma cidade mais rica aqui do Brasil, não tinha uma câmera sequer com inteligência. Era necessário investir nisso, tomando todos os cuidados necessários para que isso possa ser uma política pública exitosa, inclusive aprendendo com os exemplos que não foram bem sucedidos, e São Paulo fez isso. Depois teve uma discussão judicial, que o prefeito ficou 1 ano discutindo essa questão das câmeras com inteligência, mostrando como elas iam ser utilizadas. Aí foi liberada a licitação e a implantação já está acontecendo. Também no sistema de serviço, parece um detalhe, Fábio, mas implantar um sistema desse de inteligência, câmeras, rede de fibra como serviço, faz toda a diferença, e eu vou explicar por quê. É natural que a gente vê, por exemplo, ou talvez ainda veja, uma prefeitura adquirir uma câmera. Aí compra uma câmera, aí a câmera quebra, alguém vai lá e vandaliza a câmera, ele demora um tempão para licitar uma nova câmera, para contratar alguém para ir consertar. Quando você contrata como serviço, tudo está incluído nesse serviço. A câmera, a fibra, o servidor, não fica um colocando a culpa no outro se o sistema não funciona. Se houver algum tipo de vandalismo, novas câmeras sendo implementadas, tudo isso está incluído dentro desse contrato de serviço. Ou seja, o que se paga não é a câmera, é a imagem dentro de uma central de monitoramento. Quando a imagem está chegando, quando a inteligência está funcionando, está sendo pago por cada serviço prestado. Então isso faz toda a diferença porque dá eficiência para esse sistema. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ao meu ver, atuou corretamente na contratação por serviço e as câmeras já estão implementadas e agora elas serão conectadas com a Muralha Paulista. A Muralha Paulista que será lançada nos próximos dias pelo nosso governador Tarcísio, que é um grande centro de inteligência, não são só câmeras, mas é integrar todos os dados. A gente, quando assumiu, percebeu também, vamos falar de integração de novo, olha que coisa, Mais uma vez, quando a gente fala de conectar dados, informações, pessoas, faz toda a diferença. A gente tem vários bancos de dados do Estado que não eram conectados entre si. Então a gente tem o banco da SAP, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do RGI, uma série de dados, o próprio Córtex, que foi assinado um convênio com o governo federal para a utilização do Córtex. São Paulo não tinha esse convênio até nós assumirmos. Então essa integração de dados é que constrói uma grande inteligência para a ação não só na cidade de São Paulo, mas nas cidades do interior, que também terão depois a oportunidade de ter essas câmeras interligadas. Os detalhes da Muralha Paulista serão divulgados nos próximos dias pelo próprio governador, pelo nosso secretário, mostrando cada funcionalidade prevista nesse grande projeto da Muralha Paulista. Bruno. Vice-governador, ainda falando sobre segurança pública, o governo do estado vai lançar um edital para a contratação de mais de 3 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar. E esse é um tema onde há alguns que criticam, entendem que a Polícia Militar fica intimidada de realizar esse trabalho, o trabalho, enquanto outros elogiam. Eu queria saber a sua opinião, a sua posição. Você entende que é um equipamento que contribui para a solução de crimes, a inteligência, nesse caso, é bem-vinda? Olha, o que nós precisamos tomar cuidado é que tem gente que defende câmera, por exemplo, no peito dos policiais, mas não defende nos postes, fazendo, por exemplo, esse trabalho de inteligência.
A gente defende câmeras em todos os lugares. Mais do que isso, a funcionalidade delas para cuidar da segurança pública. Hoje, infelizmente, os equipamentos que estão em poder dos policiais não têm a tecnologia necessária para que a gente possa já aproveitar esse equipamento, essa tecnologia, e usar ainda melhor para a segurança pública, ainda mais. Então, leitores de placa, reconhecimento facial, tudo isso pode ser incorporado em novas câmeras com nova tecnologia. Áudio, um áudio onde você possa ter ida e vinda, uma melhor tecnologia nessa captação e transmissão de áudio. Então, é isso que nós queremos fazer. O governador Tarcísio já anunciou que agora, no mês de maio, nós faremos uma nova licitação para as câmeras, na substituição das câmeras atuais e até a ampliação desse número de câmeras. Aliás, foi um compromisso dele com o ministro Barroso recentemente. Também houve uma ação da Defensoria. Nós entendemos, sim, que essas câmeras e os policiais nas ruas podem nos ajudar a evitar ações de conflito. A gente vê a câmera sendo muito utilizada hoje nas ações de conflito. Porque a gente quer evitar essas ações, para isso precisa de inteligência, a gente precisa de câmeras em todos os lugares, não só nos peitos dos policiais, nos postes, né, também. Todas essas câmeras ativas, utilizando do que tem de mais moderno, com todos os cuidados necessários, respeitando a Lei Geral de Proteção, né, de Dados, a LGPD, para que a gente possa ter um serviço eficiente e que, de fato, tenha como consequência uma melhor sensação de segurança da população e também de segurança, né? Vocês vão ver nos próximos meses, quando a prefeitura começar a divulgar imagens, eu vi esses dias imagens das câmeras, isso aumenta inclusive a sensação de segurança, porque a pessoa diz, olha, aqui, por exemplo, no centro, onde hoje está a maior concentração de câmeras, serão 20 mil câmeras na cidade de São Paulo, né? A pessoa fala, eu sei que tem uma câmera cuidando também da minha segurança. Então, além de aumentar a sensação de segurança, traz um resultado, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer toda a diferença. Então, sim, nós acreditamos nas câmeras sendo utilizadas pelos policiais, mas também nelas sendo utilizadas por toda a cidade e nas nossas cidades do interior, principalmente nesse grande projeto que é a Muralha Paulista. Vice-governador, mudando agora um pouco a pauta, falando da questão de privatizações aqui no nosso estado, o senhor é presidente do Conselho Estadual de Desestatização. Não teria como a gente não conversar com o senhor, né? Em dezembro, essa casa, a Alesp, aprovou, por exemplo, a desestatização da Sabesp. Essa é apenas uma de um pool, digamos assim, de outras ações que estão previstas aqui para o estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre elas conosco. Claro. Bom, vamos começar aqui pela primeira, que foi o Rodoanel Norte. Aliás, obra que também nós tivemos nos últimos dias a boa notícia de que foi retomada, inclusive, com antecedência. Nós tínhamos uma previsão para setembro, outubro, né? Porque nós fizemos um leilão de concessão, e PPP, uma nova empresa, um novo grupo assumiu a obra, e às vezes é mais fácil, viu, Mariana, começar uma obra nova do que assumir uma obra em andamento. Imagina o passivo daquela obra, a quantidade de laudos técnicos, também uma obra que foi fruto de questionamentos no passado, então ainda tem Ministério Público, Defensoria, fazer todo esse trabalho para que a gente possa, então, reiniciar essa obra. Isso foi feito com bastante eficiência pela secretaria responsável, nosso secretário Benini, né, da Secretaria de Parcerias, e também, claro, pelas equipes da própria empresa vencedora do certame, e essas obras já reiniciaram. Então, olha, é uma grande notícia, uma obra que há 30 anos o Estado espera. Também tivemos uma ação numa obra que já tinha sido, estava em andamento, que estava sendo esperada para 2014, para a Copa de 2014, que é a linha 17 Ouro, né, do monotrilho ali de Congonhas. Também o governador Tarcísio recebeu essa obra parada, né? Imagina, 2014 era para ser a inauguração de uma obra como essa. Ela teve uma série de problemas e assim que a gente recebeu, a gente viu a obra com uma construtora também, como eu disse, parada. Na verdade, não atuando da forma que deveria atuar. Era hora de trocar a empresa responsável pela obra. Fizemos isso, a obra já tem mais de 1.000 pessoas trabalhando na obra, prevista para entregar em 2026, assim como também o Rodoanel em 2026. Às vezes a população fica, será que vai dessa vez? Né? Tem um ditado, né, Bruno, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então a gente entende até, né, que o quanto a população desconfia, né, quando a gente anuncia uma nova data, principalmente falando dessas duas obras, onde a população já viu data de anúncio de inauguração algumas vezes. Mas é para valer, o nosso governador é um craque em obra de infraestrutura, está acompanhando de perto essas duas obras. O presidente do metrô está na China ainda, recebendo o trem da BYD, o primeiro trem para esta linha, né? E esse trem agora caminha para cá, para o Brasil, para ser implementado já para os testes, nos primeiros trechos, né,
na verdade, ali do monotrilho. Então a obra avança para entrega em 2026. 2025 ela já está operacional, 2026 para a gente entregar e começar, de fato, a prestar o serviço para a população. E continuamos avançando, Mariana. E aí tivemos, então, a PPP também uma grande semana, onde a gente teve a privatização da EMAI, a primeira privatização, né, do governo Tarcísio, lembrando para quem está nos acompanhando, privatizar é quando você vende um ativo, né? Conceder ou fazer uma PPP é quando você tem, por exemplo, um aeroporto e aquela empresa vai administrar aquele aeroporto por um período e depois devolve para o governo, seja ele estadual, municipal ou federal. No caso aí da EMAI é uma privatização, a venda dos ativos que passa a ser privado a partir dali. Então fizemos a privatização da EMAI, uma empresa geradora de energia. A gente entendia que não tem mais sentido, né? São Paulo tem uma empresa geradora, não tem nada a ver com a Enel. A Enel é uma empresa, né, porque nós temos a geradora, depois nós temos a empresa que faz a transmissão, que é a transmissora, e depois nós temos a distribuidora, que é quem distribui para o cidadão. Tem várias concessões espalhadas, aliás, concessões federais, não estaduais, tampouco municipais, concessões antigas, com regras antigas e que precisariam ser melhoradas, na minha opinião, também na questão da área de eletricidade, né? Eu conheço um pouco dessa área, Mariana, como empreendedor, eu também tenho investimentos lá, inclusive em Minas Gerais, numa pequena central geradora de energia, mas enfim, a privatização da EMAI, muito importante, um grande grupo adquire a EMAI, 1 bilhão e 40 milhões de recursos de investimentos, superou em 30% aquilo que a gente previa, que as empresas contratadas previam. Na mesma semana, nós fizemos também a concessão do Litoral Sul, as rodovias do Litoral Sul. Aí eu estou falando da Mogi Dutra, Mogi Bertioga, estou falando ali de Bertioga, estou falando de São Vicente, estou falando de Peruíbe, Praia Grande, todo o trecho ali que vai ter muito mais segurança, vai poder atrair mais turismo, né? A gente acredita muito no turismo como um grande gerador de emprego e renda, tem um potencial gigantesco o turismo do estado de São Paulo, estamos avançando nisso e precisamos continuar avançando, porque a gente acredita que é um emprego sustentável e ali a gente dá mais segurança para quem usa essas rodovias, marginais, travessias. Tem ali, por exemplo, Bertioga, conjuntos habitacionais na beira da rodovia. As pessoas têm já casos de morte atravessando a rodovia. Então, marginais, travessias, tudo isso com investimentos privados. Então, também um grande investimento na questão do Litoral Sul. E agora, mais uma agenda bastante ampla de concessões, PPPs e privatizações. E, claro, a Sabesp, e aí chegando na Sabesp é uma delas. Então, a gente teve a aprovação da lei por aqui na Assembleia, tivemos também no município de São Paulo a aprovação em primeiro turno da lei, né, do contrato, que aí no caso é a aprovação da renovação do contrato, sendo a Sabesp uma empresa privada. Então era necessário, na cidade de São Paulo, esta aprovação, que vai acontecer em 2 turnos. O primeiro turno já foi, agora o segundo turno. Existe uma discussão jurídica, umas audiências públicas, mas está caminhando bem pela expressiva votação do primeiro turno no município, a gente percebe que está avançando e o nosso objetivo, na verdade, é antecipar a universalização. Ninguém acorda, né, Fábio, Bruno, né, Mariana, ninguém acorda de manhã e fala assim, o que nós vamos privatizar hoje, porque nós estamos com vontade de privatizar ou de conceder. Não, a gente quer prestar um melhor serviço. E para isso precisa de recurso, dinheiro, investimento. E na Sabesp vão ter mais de 60 bilhões de investimentos para antecipar a universalização. E o que é isso? É garantir água para todos nas cidades atendidas na Sabesp, inclusive para bairros irregulares, né? E também garantir coleta e tratamento de esgoto. Então a universalização é 99% no mínimo de água disponível e 90% no mínimo de esgoto coletado e tratado disponível. A gente precisa avançar nisso. O Estado de São Paulo andou, né, vamos dizer patinou, não vou dizer andou para trás, mas patinou nos últimos anos. As cidades mais complexas, por exemplo, o litoral, né, Litoral Norte, por exemplo, tem cidades atendidas pela Sabesp que tem um percentual mínimo de tratamento de esgoto. Como é que a gente incentiva o turismo? Jogando esgoto ali no nosso mar, onde a gente quer atrair justamente o turista e fomentar emprego e renda. Então, muitas outras cidades aqui perto, se a gente for até Guarulhos, por exemplo, né, a gente tem problemas, né, tinha captação feita pela Sabesp, enfim, uma outra série de cidades que avançou pouco, né, na questão da universalização, e o objetivo é universalizar, garantir a redução do valor da tarifa, 10% de garantia já de redução do valor da tarifa. Nós fizemos todo um desenho para que isso possa ser garantido ao longo do contrato.
Então, principalmente para aqueles que mais precisam, então as tarifas para as pessoas em vulnerabilidade, cadastradas no CAD único, terão uma redução de 10%. Então, também a Sabesp. E para a gente continuar e falar de outras, a gente tem também construção de novas escolas. Depois eu acompanhei, às vezes, algumas matérias que não estavam muito claras sobre também a gestão dos prédios das escolas públicas estaduais. Não é a gestão das escolas, é dos prédios. A gente tem muitos prédios públicos de escolas estaduais numa situação de infraestrutura, de manutenção muito ruim. Via de regra, você vai numa cidade, você vai ver a escola municipal arrumadinha e a escola estadual numa condição mais precária. Às vezes, inclusive, os professores são os mesmos da escola estadual e da escola municipal, né? Mas não conseguem desempenhar a altura por conta de falta de infraestrutura. Era preciso mexer nisso e o que nós estamos fazendo é uma PPP, são 5.100 escolas, né, estaduais. Vamos começar com 500 escolas estaduais para fazer um grande retrofit nessas escolas, mais do que uma manutenção, é um retrofit e depois acompanhar por anos essa manutenção. E o diretor, o coordenador, ali já não vão ser mais responsáveis por saber se o muro está caindo, se o muro está rachado, se o telhado está vazando. Isso passa a ser feito por uma empresa privada que vai cuidar da manutenção da escola. O nosso diretor, coordenador, focado na área pedagógica. Então também, tanto para a construção quanto para o retrofit e manutenção, 2 novas concessões que serão importantes. Outras concessões, como as travessias de balsa, nós temos 8 travessias de balsa no estado de São Paulo e que precisam de uma ação. Para você ter uma ideia, hoje o estado investe 240 milhões de reais do dinheiro seu que está nos acompanhando para poder manter as travessias de balsa, para fazer um serviço que, na nossa opinião, está aquém do que a população de São Paulo merece, né? Então, olha só, 270 milhões de despesas para manter, 30 milhões de receitas, o que dá, então, um custo de 240 milhões por ano para manter o sistema de travessias de balsa. A gente acredita que pode fazer melhor, atraindo a iniciativa privada, ainda que a gente tenha que colocar recursos, a gente tem que colocar recursos, mas por um serviço ainda melhor. E aí vem, já pegando o gancho, uma outra grande PPP, uma outra grande concessão, que é a do túnel imerso Santos-Guarujá, né? Metade dos recursos pagos pelo governo federal, metade do aporte pago pelo governo estadual. Aí é um sonho de 100 anos, aí não é mais 30 anos, nem para a Copa de 2040, era um sonho de 100 anos e as audiências públicas já começaram, né? Nós seremos os responsáveis por viabilizar a obra, as licenças ambientais, mas nessa parceria, sim, com o governo federal para transformar esse desejo em realidade. E ali também nós temos uma travessia de balsa, não só ali Santos-Guarujá, que vai diminuir muito, mas vai permanecer. E depois nós temos as outras, lá Bertioga, São Vicente, Guarujá, enfim. Todas aquelas travessias serão remodeladas também com a concessão. E esquecido o trem Intercidades, olha aí, ó. Uma grande PPP também feita, que nós fizemos a licitação recente também na B3. E aí tem uma questão muito importante, Mariana, do trem Intercidades. Lá atrás, o Brasil, infelizmente, optou pelo transporte rodoviário, modelo americano, ao invés do modelo europeu das ferrovias. Tudo que nós tínhamos de ferrovias foram sendo sucateadas. Eu que sou um pouquinho mais velhinho, cheguei até a andar ali no Expresso de Prata, saí daqui de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro de trem, né, super interessante, fui de noite, passei a noite viajando, e aquilo tudo foi sendo sucateado, e a gente deixou de ter esse transporte de passageiros e também ficou muito aquém na questão do transporte de cargas. Era preciso mudar essa realidade e o nosso, hoje, governador, então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, começou a mudar essa realidade. Com a mudança do marco legal das ferrovias, criou as autorizações ferroviárias, onde as empresas podem investir, pedir para construir uma ferrovia, e nós já temos várias em construção, e aqui no estado de São Paulo eu não poderia fazer diferente. E aí começamos pelo trem São Paulo-Campinas, trem de passageiros, de média velocidade. Quem ganhou essa licitação foi a CRRC, que é a maior empresa operadora de trens do mundo, construtora, na verdade, de trens do mundo. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, visitar a CRRC, em parceria com o Grupo Comporte, um grupo brasileiro, onde tem a Gol, outras empresas também, operam já o VLT da Baixada, operado por eles. Então, agora, houve já uma discussão na Justiça, que acabou o Estado conseguindo reverter, havia um impedimento da assinatura de contrato,
que está previsto para o fim desse mês, essa assinatura de contrato. Então nós tivemos uma ação judicial que já foi, vamos dizer, cassada, liminar, que impedia a assinatura do contrato, agora nós podemos assinar o contrato, mas nessas PPPs, concessões, privatizações, infelizmente a gente tem muitas ações jurídicas, envolve muita gente, a gente até entende. O país vive, né, um momento de insegurança, a gente tem uma insegurança jurídica natural, até nesses processos inovadores, porque a velocidade da lei não é a mesma da inovação, né? Quando a gente fala de, por exemplo, câmeras, né, tudo que a gente tem de tecnologia, inovação, a lei não anda na mesma velocidade. E a gente tem um outro problema também, na minha opinião, estrutural, é que o país ideal seria quando as práticas viram lei, não quando as leis têm que virar prática. E quando as leis são escritas, elas estão muito longe do dia a dia das pessoas, né? E aí elas não viram. Aí a gente tem aqui no Brasil as leis que pegam e as leis que não pegam, né? E nessa questão das concessões, PPPs e privatizações, existe essa briga judicial, é natural, a gente sabe, e talvez isso explique uma parte daquela ênfase toda que o nosso governador Tarcísio tem quando ele bate o martelo que conseguiu concluir um processo, né, de concessão, PPP e privatização. Imagina, na Mogi, na licitação do Litoral Sul, que envolvia Mogi Dutra, Mogi Bertioga, a nossa procuradora-chefe estava às 10 horas da noite do dia anterior despachando com o juiz de primeira instância de Mogi numa ação para suspender o edital, né, que aconteceria no dia seguinte. O juiz entendeu que não era o motivo, mas ela teve que despachar ali com o juiz virtualmente. Então, 10 horas da noite, 10h30 da noite. Então, não é um processo simples, mas posso dizer que hoje nosso time é um time de craques. Natália, nossa secretária de infraestrutura, Benini, secretário da pasta também de PPI, o próprio governador que acompanha esses processos de perto. Então, um grande time que o governador Tarcísio chamou para que a gente transformasse esses desejos do paulista em realidade. Vice-governador Fábio, Bruno, nós temos que fazer um rápido intervalo aqui no Conexão. Na volta, a gente já passa aqui a próxima rodada para Fábio e Bruno. Continue com a gente. O segundo bloco do Conexão Paulista de hoje está de volta, hoje conversando com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Mais uma vez, vice-governador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contando um pouco do que nós estamos fazendo, nosso governador Tarcísio, nosso time, ao longo desse 1 ano e 4 meses de gestão. Eu inicio esse segundo bloco passando a palavra para o meu colega Fábio. Bom, o senhor falou muito das questões das ações do governo do estado e das leis, né? Recentemente o senhor falou das leis. Isso depende de um diálogo constante com o legislativo. Então, aproveitando esse gancho, eu queria que o senhor falasse sobre o diálogo do governo Tarcísio e do senhor com a Alesp. Sem dúvida. Começa no primeiro dia, né? Onde a gente toma posse aqui mesmo na Assembleia. O Carlão passou as mãos, as minhas mãos e as mãos do nosso governador Tarcísio, aquela miniatura do Monumento às Bandeiras, né? Depois substituído pelo André do Padre em março, né? O calendário, acho que agora na próxima gestão, acho que vai passar para ser fevereiro, né? E a partir dali, né, se iniciou um grande trabalho de ação conjunta, que já trouxe muitos frutos. A gente estava falando aqui no bloco anterior da questão das concessões, das PPPs, que a passagem por aqui é fundamental. Posso falar logo no início da gestão, da nossa questão também do canabidiol, a aprovação aqui da lei do canabidiol, tão importante para que o nosso governador Tarcísio pudesse, então, transformar aquela lei em realidade, oferecendo o fornecimento no SUS. Né? E aí nós regulamentamos essa lei, falamos há pouco da importância da política estadual sobre drogas, aprovada aqui há tantos anos e que não havia sido regulamentada e colocada em prática pelo governo. Essa construção conjunta é fundamental justamente para evitar aquilo que eu falei no bloco anterior, da gente ter uma construção de uma lei muito distante do dia a dia das pessoas. Então, a aproximação entre o governo, entre os nossos secretários e os nossos deputados é fundamental para que a gente possa construir leis, transformando elas em ações efetivas no dia a dia das pessoas. E aí isso tem acontecido com bastante produtividade, eu diria, entre a Assembleia e o governo do Estado. Vice-governador, agora falando sobre um problema que está preocupando o país, que é a questão da dengue. Falando especificamente sobre a cidade de São Paulo, dos 96 distritos aqui da capital, apenas 2 não estão vivenciando uma epidemia de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico do Estado.
que tem sido feito pelo governo do estado para enfrentar esse problema, para diminuir os casos? Olha, primeiro a criação de uma central de controle de emergências, criadas pelo secretário Eleusis. À época, eu estava ao lado do Eleusis no dia da criação, o governador Tarcísio estava em compromissos exteriores e eu acabei o representando, e foi muito importante para que a gente pudesse justamente ter esses dados e essas informações tão importantes para a tomada de decisão. O segundo momento foi a liberação logo na sequência de 200 milhões de reais para os municípios, para que eles pudessem implantar as suas políticas de combate. E aí vale tanto para a cidade de São Paulo quanto para os outros municípios. E quando a gente fala desse repasse de recursos para os municípios, por que a gente entende que esse é o melhor caminho? Justamente porque é o prefeito ou a prefeita que sabe o melhor lugar para investir, onde ela está precisando mais. Talvez tenha cidade, por exemplo, que precisasse comprar mais fumacê, que é aquele equipamento que você espalha um inseticida ali ao longo do dia. Ou você poderia ampliar os catatrecos, que são aquele tipo de ação que você, com caminhões você passa pelos bairros e recolhe materiais inservíveis. Ou ampliar a rede de atendimento, as UBSs, as UPAs, as unidades de pronto atendimento da própria cidade, que é uma obrigação do município. Portanto, cada prefeito ou prefeito poderia utilizar esse recurso para investir naquilo que ele entendesse que era o melhor para a ação dele. Paralelo a isso, o governo do estado começa a ampliação dos leitos para, no caso da dengue grave, antes chamada de dengue hemorrágica. Hoje é dengue grave. Essas precisam do respaldo do governo do estado com seus leitos de acolhimento e tratamento dessas pessoas. Então nós ampliamos também, foram 1.700 novos leitos criados já na nossa gestão e também ao longo da questão do atendimento da dengue. A gente percebeu este ano uma antecipação, o que surpreendeu sim a todos, uma antecipação do início das contaminações em relação a dengue, então a gente percebeu um crescimento mais acelerado. Depois nós tivemos, infelizmente, uma política pública federal ineficiente em relação a vacinas. A gente teve vacinas chegando de forma tardia, uma vacina em 2 doses, para um público muito específico, que a gente não pode entender que de fato se trata de uma política pública que teria um impacto na diminuição da forma geral da dengue no nosso país. Paralelo a isso, o nosso Butantan está na fase final da vacina da dengue. Então, para o próximo ciclo, que é antes do próximo verão, a gente espera que tudo esteja aprovado e que o governo federal, através do Plano Nacional de Imunização, possa comprar essas vacinas para que a gente possa antecipar. É uma vacina de uma única dose, já para os 4 tipos, que é muito importante isso também, uma vacina muito moderna e que de fato vai servir não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo que também tem ocorrência dessa questão da dengue. Então, no próximo ciclo, a gente aguarda, lembrando que é o governo federal responsável por adquirir as vacinas. Um estado não pode fazer isso, o município não pode fazer isso. Inclusive, no caso do Butantan, o Butantan, que é do estado, tem que produzir e aí fornecer para o governo federal e o governo federal depois fornecer para o estado a quantidade de acordo com o seu Plano Nacional de Imunização. Então, são várias frentes. Agora também liberação de recursos para que os municípios possam adquirir também repelente, principalmente para atender o público de mulheres grávidas, e também o adulticida, que a gente chama, não só o larvicida. O larvicida atua na larva, o adulticida já é no mosquito, esse que usa também no fumacê. Também um investimento por parte do governo do estado para aquisição e distribuição pelos municípios. Existiu até dificuldade de soro, o estado ajudou na distribuição de soro para alguns municípios que tinham necessidade. Então também todo esse apoio. Então agora a gente vê que começa a desacelerar, na verdade, essas contaminações com o início do frio, o que é um alento, mas ao mesmo tempo a gente vem aí com a etapa agora, entra a questão das gripes, e a gente tem que estar atento de novo para não pressionar as redes de saúde, sejam municipais, estaduais, nesse momento. Então nós já estamos, a nossa secretaria já tem se mobilizado para isso. Antes de eu fazer a próxima pergunta relativa à educação, acredito que o Fábio tem uma pergunta ainda na esteira da vacina. Então, eu gostaria de saber do senhor essa questão do Instituto Butantan, é uma referência mundial, E o senhor já meio que antecipou a resposta, que é uma questão do produto já desenvolvido. Se existem outros projetos, existem outras
frentes de pesquisa que o senhor poderia trazer para a gente? Olha, na verdade o ESPER o Butantan trabalha com várias frentes de pesquisa, mas eu diria que essa é a que nós estamos mais adiantados para tornar um produto em realidade. Outras pesquisas acontecem paralelo. Eu recebi, né, um grupo de pesquisadores do Butantan, inclusive na minha sala, quando se começou um comentário daquela vacina, inclusive de uso de cocaína, porque tinha a ver com o trabalho que eu estava fazendo na região central, né, desenvolvido em Minas Gerais, então também fui entender um pouco como eles viam, outras ações em outras áreas. É uma série de projetos, eu não saberia detalhar para você todos os projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, inclusive, no Butantan, mas posso te garantir que esse é o principal projeto. Agora sim, vice-governador, falando sobre a questão da educação aqui no estado de São Paulo, a tecnologia já é uma realidade, não tem mais como a gente fugir ou se esquivar, e esse governo, o governo do senhor e também Tarcísio de Freitas, tem investido muito, claro, com o secretário de Educação, Renato Feder, na questão de tecnologia e até mesmo da inteligência artificial na educação. Qual a visão de vocês com relação a agregar isso ao processo educacional? Olha, primeiro, o nosso secretário Feder, né, um secretário que estava no Paraná, era secretário do Paraná, apesar de morador da cidade de São Paulo, da capital e do estado de São Paulo, prestou serviços no Paraná. E fazendo uma análise rápida, infelizmente, o estado de São Paulo nos últimos anos, isso sim, patinou na educação pública, né? Inclusive, o Paraná se tornou o primeiro lugar no IDEB, tomando esse lugar do próprio estado de São Paulo, quando o secretário Feder era o secretário à frente da pasta no Paraná. Então, era hora de fazer diferente. Para os velhos problemas, novas soluções. Claro que você tem que acertar mais do que errar nessa busca por inovação. Mas nós estamos determinados a fazer isso. O governador Tarcísio, o nosso secretário Feder, a história do governador, a minha também, está estritamente ligada às oportunidades de ensino que a gente teve ao longo, né, da nossa vida, né? E o governador Tarcísio quer de fato fazer a diferença e colocar São Paulo na posição que ele deve estar, né? Sendo exemplo em políticas públicas para a área de educação. Então, uma série de ações foram sendo realizadas. Primeiro, uma metodologia de ensino, né? Era importante que São Paulo tivesse uma metodologia de ensino, que a gente pudesse ter uma aula padrão sendo feita aqui ou lá em Mira Estrela, lá quase na divisa com Mato Grosso, uma pequena cidadezinha que eu já tive a oportunidade de visitar. Então, era importante que a gente tivesse um padrão, principalmente, não estou falando do ensino médio também, né? É tão importante, existem cidades que têm o ensino fundamental já municipalizado, tem cidades que parte do ensino fundamental é feita pelo Estado, parte pelos municípios, e o ensino médio, a sua totalidade, o Estado todo, feito pelo município. No caso, então, específico, era hora de fazer uma metodologia de ensino, e assim a gente fez, utilizando materiais eletrônicos, criando as aulas, né, padrões. E aí o professor poderia acrescentar nessa aula padrão qualquer tipo de slide que ele poderia. PowerPoint, onde ele pode apresentar por PowerPoint, pode apresentar em material impresso, e todos têm esse mesmo padrão e podem, como eu disse, fazer com que a aula fique diferente, acrescentando materiais na sua aula. Um outro ponto que a gente teve foi uma implantação das escolas de tempo integral de forma muito, eu diria até, vou chamar de acelerada, eu não vou adjetivar, mas foi muito acelerada. Isso fez com que a gente tivesse uma grande falta de professores, né, na rede, né, e não tivesse um desenho adequado em relação ao ensino integral, que é importante. Aliás, é importantíssimo. Então era hora também da gente fazer um concurso, um grande concurso, 50 mil vagas, né, para professores, porque a gente tem aqueles professores que rodam muito. Por isso, mais uma vez, a importância, a rotatividade desses professores, né, são muito grandes, porque não são os professores concursados para, de fato, exercer aquela função ao longo da sua carreira. E a gente, então, criou a metodologia de aulas, concursos públicos, inclusive com tecnologia no concurso. O próprio concurso hoje exige que se grave uma aula com celular, que também será avaliada. Aí depois criamos a Prova Paulista, né, o Provão Paulista, é uma iniciativa para garantir para os nossos jovens que estudam em escolas estaduais, vagas nas universidades estaduais. Tão importante para os nossos jovens essa oportunidade. Claro, com meritocracia entre eles, né, são 15 mil vagas que eles disputaram e já tivemos o primeiro resultado, foi muito positivo. Agora nós temos o projeto que também vai permitir que eles possam estudar uma segunda língua fora do país por 6 meses, e não é um estudo de línguas apenas, né? É um estudo, o Pronto para o Mundo ali, né? Onde ele pode, primeiro ele tem
o apoio de uma ferramenta, de um aplicativo para ele estudar inglês, francês, aquela língua que ele escolheu, também com as aulas na nossa rede. Depois ele faz provas e os 500 melhores poderão ficar 6 meses fora, fazendo um intercâmbio lá fora, já convivendo com a língua e voltam para o colégio aqui no estado de São Paulo para continuar os seus estudos. Então estão lá os primeiros 6 meses do segundo ano, do ensino médio, enfim, ele vai continuar os estudos. Então, mais uma grande iniciativa. Mas, paralelo a isso, vários aplicativos. Tem um aplicativo que chama Me Salva, Mariana, que eu tive esses dias com uma aluna da rede, né, e ela elogiou muito esse Me Salva, que ajuda na hora de fazer o vestibular. Eles acompanham ali. A gente viu a plataforma Khan também, tão importante, né, na área de matemática, exatas, tão importantes. Agora, ferramentas que nos ajudam também na produtividade dos professores, para que eles possam focar mais no dia a dia do cuidado com os alunos. Então, correção de redação, que pode ser feita também utilizando as ferramentas. Então, a ferramenta de inteligência artificial, é importante que se diga, eu vou frisar bastante, é uma ferramenta de inteligência artificial. Aliás, para você que está me acompanhando, tem muita gente que acha que eu vou ficar sem emprego. Não, você tem que aprender, tem que estar no seu dia a dia a inteligência artificial, porque ela tem que ser uma ferramenta. Eu lembro lá atrás, a gente usava o fax, depois veio o e-mail, hoje o e-mail já está de lado, é o Zap aí, que a gente usa, né, todos os dias. Então a gente tem que se modernizar e usar bem essas ferramentas. Elas não nos substituirão, será fundamental a ação dos nossos professores. Agora existe uma iniciativa também para que essas aulas que foram padronizadas que possam ser também criadas também com o apoio de ferramentas e acompanhadas pelos nossos professores. Nós temos uma equipe de 80 professores. Aliás, eu lembro que quando a gente criou essas aulas padronizadas, houveram críticas, né, que tinham erros, né, nas aulas, né? Não sei se vocês lembram disso, na aula de história, tinha um erro numa determinada aula que foi apontada, e é natural, né? A gente vai lá e corrige. Podem acontecer erros humanos e poderão acontecer erros também utilizando a inteligência artificial. Nós precisamos juntar as duas para dar mais produtividade e trazer de volta o estado de São Paulo para o lugar onde ele merece estar em relação à educação pública. Para isso, nós estamos muito focados e o secretário Feder sempre vai trazer novidades. Claro que novidades geram polêmicas, tem muita gente acostumada a fazer do mesmo jeito há muito tempo. Esse não é o nosso objetivo, é trazer novas ferramentas, seja elas de inteligência artificial, novos processos, programas motivacionais para os nossos coordenadores regionais, para as nossas diretorias regionais de ensino. Então nós estamos com uma atenção mais do que especial para isso. E as ferramentas de inteligência artificial fazem parte desse grande grupo de ferramentas que nós estamos utilizando para transformar a educação pública do Estado. Vice-governador, nós chegamos ao final do nosso programa, faltam 3 minutos aqui para o final do tempo, mas antes nós temos uma sonora, inclusive, que a gente retirou das suas redes sociais. O senhor é palmeirense, né? Inclusive estará trazendo um pouco desse lado pessoal também do vice-governador. Vamos assistir, acompanhar aqui, se eu não me engano, inclusive com seu pai. Isso mesmo, 86 anos aí. A última vez que eu tinha ido numa final com meu pai foi em 78, eu tinha 10 anos de idade, e nós fomos ver Palmeiras e Guarani no Morumbi, Campeonato Brasileiro. O Leão fez um pênalti, o Escurinho foi para o lugar do Leão no gol, o Guarani ganhou e nós perdemos o Campeonato Brasileiro. O destino aí foi diferente, né? A final aí teve outro muito mais feliz, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, marca de fato, né? E eu poder estar com meu pai, com 86 anos de novo, numa final, e ainda com a alegria de ver o Palmeiras tricampeão, foi mais legal ainda. Então, a gente precisa aproveitar alguns momentos também para relaxar, e aí foi um grande momento que eu tive essa oportunidade ao lado do meu pai. O Abel é o seu maior ídolo? Não, mas ele está ali, é o meu pai, sem dúvida nenhuma. O Abel estava mais ali para baixo no campo, mas a gente percebe a atuação do Abel. Mas mais interessante é ver essa questão da resiliência, né? Quando a gente recebe aqueles memes, né, que comparam, lá, São Paulo, quantos técnicos, né, São Paulo teve no período Corinthians, quantos técnicos ele teve no período, e o Abel ao longo de todo esse período. Acho que essa resiliência, essa constância também faz diferença para os resultados. Além, claro, obviamente, ele é de fato um gênio, né, um craque, não tenha dúvida disso, e os resultados falam mais do que qualquer argumento.
Acredito que o Fábio não vai querer fazer nenhum comentário relativo ao Palmeiras. Pois é, eu prefiro passar esse tema. Você não vai me perguntar da minha dança, se eu sei dançar balé. Eu, como legítimo corintiano, prefiro me abster. Né? Muito bem, dessa forma descontraída a gente termina esse bate-papo hoje no Conexão Paulista, onde recebemos graciosamente aqui o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, agradecendo demais a presença dos jornalistas Fábio e Bruno que estiveram conosco e, claro, a sua presença sempre nos acompanhando pela TV ou pela internet. Você já sabe, o Conexão Paulista vai ao ar toda quinta-feira às 9 horas da noite, uma entrevista exclusiva para você direto do estado de São Paulo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.